Fala, família, Leonardo aqui. Nesta sexta-feira, na parte da tarde, climazinho de segunda-feira, principalmente depois desse jogo de ontem, porque não é só o resultado, não é só perder a possibilidade do Vasco jogar uma pré-Libertadores que está se oferecendo ao Vasco, mas é a atitude, é a forma de jogar, é o jeito que o Vasco se comporta que incomoda demais. Então, neste dia 22/11/2024, eu vou colar aqui para te trazer algumas informações. Bom, depois desse jogo horroroso do Vasco, vou trazer algumas aspas do Rafael Paiva, que caiu muito mal sobre a diretoria, e estão dizendo que Rafael Paiva nem termina esse campeonato brasileiro. Alguns jogadores que parecem estar de saída do Vasco. É o caso do zagueiro Léo, que ontem falhou mais uma vez. Lucas Piton, que pode ser negociado com a Itália. Verratti, que veio para as redes sociais desabafar, sem contar, rapaz, algumas indagações da torcida, como esse desempenho do Vasco nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, e está muito visível que esse time bateu no teto, não vai passar disso. E a galera que tem que botar a cara para começar a mostrar ao torcedor que existe uma luz no fim do túnel, não aparece. E jogadores do Vasco, tudo de vidro, também não aparece quando perde. Pelo menos para uma entrevista, para uma zona mista, ninguém dá entrevista. Ninguém aparece para poder explicar o que está acontecendo no Vasco da Gama. Mas nas suas redes sociais, eles são um leão. Então, depois da vinheta, eu colo com vocês aqui, com muitas notícias do Vasco, com muitas situações para a gente poder debater e analisar, porque, cara, na moral, na minha opinião, eu não retiro uma palavra do que eu falei no meu vídeo de ontem. A incompetência, ela é premiada dentro do Vasco com um cargo de excelência. Ou você vai ser o treinador, ou você vai ser um executivo, ou você, no mínimo, vai ser um diretor. Porque parece que quanto mais incompetente, melhor. E estão falando de mandar o Paiva embora, não é por causa dos resultados, mas é as aspas que incomodou. Então, depois da vinheta, eu colo aqui e te explico isso tudo. Porque, cara, olha, domingo é o Corinthians. E eu... tô tentando, sabe? Mas é difícil de botar a fé que esse time vai mudar a sua atitude lá em Itaquera. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui, independente do que aconteça no Vasco. Sempre vou ser grato a vocês, porque se esse canal aqui respira, se esse canal vive, se existe um canal que fala de Vasco, é porque vocês, torcedores do Vasco, estão comigo aqui todos os dias. Todo mundo que me conhece sabe que no dia que o Vasco perde, ou quando o Vasco entra, porque o Vasco gosta dessas crises, tá ligado? O Vasco, ele fica assim, porra, onde tem uma crise para mim poder abraçar ela? E agora abraçou essa daí, onde não tinha a menor necessidade. Dava para terminar esse campeonato brasileiro de forma digna, sem nenhuma dúvida. Todos nós sabemos que esse time é meio de tabela. Agora, a oportunidade apareceu para o Vasco. Não só uma vez, são várias rodadas que o Vasco não consegue fazer o mínimo, que é pontuar, pelo menos empatar. Nem isso esse time está conseguindo mais. E é nesses momentos que o torcedor ele fica muito irritado. E ontem, bom, dando seguimento à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerra hoje, o Vasco perdeu mais uma. E agora o Vasco fez a boa de perder dentro de casa. Até então, o Vasco só tinha perdido no Campeonato Brasileiro em São Januário contra o Criciúma. Como mandante, já havia perdido para o Palmeiras, se lembra? Naquele jogo que foi vendido para a Seven, lá para Brasília? Pois bem, mas dentro de São Januário, a última vez que o Vasco tinha sido derrotado e foi de forma vergonhosa, foi contra o Criciúma, que rendeu a demissão do senhor Ramon Dias. Mas beleza, voltando a falar aqui do Vasco, e dos resultados do Vasco, ontem nós tivemos ali pelo menos
a clareza que tem alguns jogadores que não têm condições de jogar no Vasco da Gama. E eu não vou falar aqui, olha, o Maxime fez uma partida horrorosa no primeiro tempo. Não, no primeiro tempo foi uma partida equilibrada até os 30 minutos. Depois dos 30 minutos, o Max, como vários jogadores do Vasco, sofrem do mesmo problema. Eu não sei se é quando cai a forma física desses jogadores, se precisa, né, aparecer um pouco mais da técnica, porque você compensa a falta de qualidade na força, na vontade, na entrega, no físico. E aí, jogadores limitados. Quando não tem mais o físico, aí você consegue ver escancaradamente quanto falta de qualidade técnica. E eu acho que foi isso que aconteceu ontem com o Max. Depois que ele errou, rapaz, acho que 2 passes no primeiro tempo, esquece. Ele não conseguiu acertar mais nada no segundo tempo, mas eu queria saber da sua opinião. Foi um dos piores em campo? Porque, olha, eu acho que tem outros, como o Léo, zagueiro, mais uma vez, foi protagonista de uma falha que acarretou na derrota do Vasco. Não estou dizendo que o Vasco não perderia para o Internacional, só que, rapaz, sempre é o Léo no lugar errado, no momento errado. Ele está sempre na hora errada, no lugar errado, fazendo aquilo que o torcedor já não aguenta mais. E parece que ele faz com a maior especialidade, que é falhar. E outro detalhe, vou trazer um compilado aqui, só desta temporada do Léo, porque para muita gente que acha que é perseguição, cara, não é. Jogador que falha sistematicamente. Eu acho que de 3 jogos, ele falha 2. E aqui, ele poderia dar um chute cruzado pra cá, ó, pra cá, pra esse corredor aqui com a perna direita, não. Ele escolheu a pior decisão, que foi chutar de perna esquerda pra entrada da área do Vasco. A bola vai lá, cai no pé do Wesley, que não fez nenhuma grande partida, e você já sabe do resultado final. Olha aqui. A bola sobrou. Qual é a obrigação dele? Chuta de perna direita. Não, ele se apoiou com a perna direita pra chutar de perna esquerda e dar a bola de graça pro Wesley na entrada da área. Ó. E ficou fácil, né, irmão? Aí haja goleiro. E quantos gols o Vasco já tomou assim? Por falha, principalmente na entrada da área do Vasco. E também, rapaz, olha. Mas você acha que é só isso? Ah, não, Léo, é só isso? Cara, não é, velho. Não é só uma questão de você pegar no pé do jogador. É porque ele tá sempre ali fazendo, cara, exatamente isso daqui. Eu fico irritado, cara, olha. Vai o Léo, vamos, Léo. Ê, Léo, hein? Perdeu um gol de cara ali contra o Criciúma. Perdeu a bola. Gol do Criciúma. Aliás, foi ataque do Criciúma, mas aqui, meu irmão, aí, ó. Gol do Criciúma. Em cima de quem? Gol do Bragantino. Em cima de quem? Meu irmão, gol do Internacional. Cara, é muita falha, mano. Tudo bem, nessa aqui do Atlético, olha, ele não é o principal culpado, mas também deu o bote errado. Agora, nessa aqui, meu irmão, não tem perdão. Vamos lá. Mais uma. E aí, Léo? Mais uma. Chega, né? É muito sofrimento, cara. O torcedor do Vasco não aguenta mais esse tipo de jogador. Mas, olha só, não é só o Léo, não. Na origem dessa jogada aqui do gol do Internacional, se liga no Colômbia. Wanderson e olha, Valência. mano. Rapaz. O Colômbia tá marcado por 2. Vou abrir aqui a tela. Colômbia tem aqui embaixo. Não dá pra ver direito, porque o diário do torcedor botou o seu logotipo ali. Aí você consegue ter ideia. Ó. Colômbia tá em posse da bola. Olha o que o Colômbia vai fazer. Peladeiro, cara, ó. Porra, mano. Wanderson e Valência no Inter. E daí pra lá, né? Mais 2 alterações. Inter que segue De um peladeiro pro outro. atacando. Borré domina pro giro. Nossa, Léo. Meu Jesus de Nazaré. Bom, e a informação que vem lá do Madruga é essa. Léo Pelé, de fato, praticamente fora do Vasco.
internamente. Entende-se que o jogador não está mais satisfeito e não vê condições para continuar no clube. A exposição e o uso da imagem do atleta foram reduzidas gradualmente desde o episódio ocorrido no evento da comemoração dos 126 anos do clube. O zagueiro, que já foi capitão da equipe, atualmente não sente o mesmo prestígio de antes. Porra, mas como, irmão? Tá maluco? Não tem como prestigiar um jogador desse. Nem internamente, e tem sido visto frequentemente cabisbaixo, deixando de lado a influência que possuía dentro do elenco. Então, cara, já saiu informações que o Léo pode sair. Bom, e para mim tem que sair. Agora, essa aqui é uma outra informação que vem, que de repente o Lucas Piton, que está sendo desejado pelo Milan, pelo Roma e pela Lazio, e a Fiorentina também, pode estar deixando o Vasco da Gama. Sua multa é de 10 milhões de euros, na verdade 9. Mas se entende ali, o Eker Konur entende, que é um dos maiores setoristas também do futebol internacional, entende que de repente 7 milhões e meio o Vasco vai aceitar e vai se desfazer do Lucas Piton. A sua opinião sobre, primeiro, o Maxi, segundo, sobre o Léo, terceiro, sobre o Colômbia e agora essa possível saída também do Lucas Piton. Outro jogador também que vem muito mal e teve se manifestando em redes sociais, e já eu vou deixar um post aqui, porque isso me incomoda. Rapaz, jogadores do Vasco não dão entrevista coletiva quando perdem. Jogadores do Vasco não vão para uma zona mista quando perde. Não existe mais coletiva semanal dentro do Vasco na crise, ou pelo menos quando o Vasco está em lua de mel com sua torcida, quando as coisas estão dando certo. Não tem. Você não vê mais antes dos jogos, tem aquelas coletivas de imprensa com o técnico, com os jogadores, não tem mais o pré-jogo vindo. No caso do departamento de futebol do Vasco, eles não recebem mais os jornalistas. Mas, em compensação, o senhor Verratti, que ontem teve muito mal. E isso daqui, irmão, isso aqui também é um absurdo. Verratti, com todo respeito, você é outro também que vale a pena colocar um asterisco. E será que tem que ser o titular absoluto já do ano que vem? Léo, você está tentando queimar o cara? Não. Verratti ainda é super importante. Eu não sei qual é o problema, se parte do elenco, eu não sei se está todo mundo desmotivado, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas, cara, independente de qualquer coisa, isso aqui é injustificável. Todo respeito. Cara, se liga. Felipe Coutinho vai cabecear a bola pro Verratti. Foi intenção, ó. Deixou o Verratti de cara pro gol. Olha o Verratti, mano. O Verratti se embolou com a bola, sabe? Aí tentou cavar uma falta. O Coutinho quase meteu o gol. O jogador tirou ali, não em cima da linha, mas praticamente debaixo do gol do Internacional. Mas esse tipo de gol do Verratti aqui, irmão, não dá pra perder. Um camisa 9 do Vasco, capitão do Vasco, artilheiro do Vasco. Um homem-gol, porra, só funciona com jogadas na cabeça. E ontem eu cheguei a falar. E no momento que eu estava falando do Verratti, né, que o Vasco tem um exímio cabeceador e a bola também não chega em condições dele cabecear. Mas um atacante não pode viver hoje em dia, porra, no futebol moderno, dependendo só da mesma jogada, porque o Vasco também, já falei, quando o Verratti está em campo, é um time de uma nota só. E até que ponto isso tudo é benéfico? Outra coisa, até que ponto não tem que ir atrás de outro jogador, principalmente para esse tipo de jogos, você conseguir mudar, pelo menos ali, a sua forma de jogar. Não tem variação tática nesse time, gente. E perdeu esse gol. Mas foi em suas redes sociais, e o Bruno Coelho teve postando assim: era quase 4 da manhã, quando o centroavante Pablo Verratti usou o seu Instagram para demonstrar a vergonha que estava sentindo após o resultado do jogo de ontem, a insatisfação com o desempenho e os últimos resultados do time. Dentre outras coisas, o argentino cita ainda: todos são responsáveis por este momento, e também que o próximo o próximo do Vasco domingo, no caso o próximo jogo do Vasco domingo, contra o Corinthians, será o jogo da vida ou da morte para eles. Se entendemos assim, não tenho dúvidas que vamos conseguir, mas depende pura e exclusivamente de nós e de mais ninguém.
Então o Verratti foi para suas redes sociais, subiu um post tentando justificar e também transmitindo seu sentimento. E o porquê que não deixa o cara falar depois do jogo? Por que não tem mais zona mista? Por que os caras não dão entrevista? Por que, Vasco? Por que vocês tratam os nossos jogadores como se fosse de vidro, de cristal? Por que só os jogadores do Vasco se escondem? Por que falam pouco? Hoje em dia virou uma moda dentro do Vasco, só se fala quando vence. Está errado, porque é na crise, é no momento difícil que você vai fazer esse elenco ter resiliência, coisa que eles não têm. Psicologicamente esse time é fraco, esse time desmorona, e isso tudo o culpado é a diretoria do Vasco da Gama, que segue os passos do Jorge Salgado. Pedrinho, depois de muita pressão, veio falar com os jornalistas, mas não só o Rafael Paiva após a derrota, mas jogadores têm que botar a cara, porra. Todo mundo some, todo mundo se esconde, e aí a gente não sabe. Aí, porra, não fala. Isso é engraçado, não pode falar nas entrevistas coletivas quando perde, não tem zona mista, mas tem manifestação em redes sociais. Última vez foi aí o Dimitri Payet, que usou as redes sociais dele para desabafar e para poder rebater críticas. Agora é o Verratti que vem aqui pedir desculpa. Irmão, jogador do Vasco, porra. Isso aqui é o Vasco. Tem que falar. Igual agora, vai viajar amanhã. Era para ter coletiva hoje. Léo, mas perdeu. E daí, porra? E daí que perdeu? Tem que vir explicar. Tem que vir trazer para o torcedor o que está acontecendo lá. Não. Todo mundo protegido, é de porcelana, se encostar é de açúcar, sabe? Porra, meu irmão, tá na hora de acabar com essas práticas, que vêm desde a época do senhor Jorge Salgado, porque na época do Campelo poderia falar do que fosse, mas tinha coletiva sempre antes dos jogos, e tem que ter cobrança, porra, não tá jogando no time de várzea da sua cidade não, porra, e é sempre isso daí. Eu não consigo entender, mas vamos seguir, né, porque senão vira desabafo, porque outra coisa também, cara, isso aqui é espetacular, isso daqui é a expressão do torcedor, porque nós temos 2 jogadores que custam 3 milhões mês, esses jogadores não funcionam. O Coutinho ontem entrou bem? Entrou. Já entrou na furada? Entrou. De um time fraco? Sim. Aí, nosso maravilhoso técnico, Dimitri Payet vai sair. Pra quê? Pra entrar o Coutinho. Léo, mas tem que jogar os 2 juntos sozinho? Às vezes sim. Tem que fazer algo diferente. Léo, mas os 2 não vão jogar juntos, não vão jogar bem. Porra, o Vasco já tava perdendo, precisava do resultado. Aí ele tira o Galdames, bota o Hugo Moura. Aí ele tira o Leandrinho, bota o Emerson Rivaldo. Aí ele tira lá o Max, e quem fica lá é o Ryan. Porra, só faltava ele tirar o Verratti para colocar o GB se tivesse no banco. Porque não tem, cara, a imaginação é a mesma coisa. E num jogo que você precisa ter qualidade, de um time que é um deserto de ideias, 15 minutinhos, vai fazer diferença o Payet jogar junto com o Coutinho? Não pode jogar de repente 90 minutos. Mas nós seguimos com um técnico que não consegue mudar a sua filosofia de jogo. Ontem ele tentou até um 4-4-2 / 4-5-1, beleza. Mas no momento que ele precisou atacar, ele já sei, vou voltar, aí ele vai lá e tira o Leandrinho. Eu não sei por que o Leandrinho saiu, mas o Colômbia entrou para fazer merda. Com 18 do segundo tempo, errou o passe e o Léo, desesperado, que joga de fralda, fez a lambança final. Mas foi um conjunto, sabe? O conjunto da obra passa pelo senhor Rafael Paiva, que é o próximo aqui, que eu acho que nós precisamos falar. Sabe, porque ontem a torcida aqui, ó. A torcida em alto bom tom já mandou aquele coro maravilhoso. E o senhor Rafael Paiva, né? Tipo assim, não satisfeito, quando foi perguntado sobre as críticas aos jogadores, e nessa fala que ele vai pedir paciência ao torcedor vascaíno. Paciência. Cara, se o Vasco estivesse jogando bem, perdendo os jogos, o torcedor não estaria puto. Já fez mais do que poderia com esse time limitado? Concordo. Mas, meu irmão, não é isso. É principalmente
por você entender que mesmo esse time limitado dá para jogar decentemente. E outra coisa, tem vários times limitados, porra, nesse campeonato brasileiro. Mas o pior futebol apresentado hoje é o do Vasco, porra. Talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da... eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco. Eu não vejo torcida vaiar mais jogadores do que a torcida do Vasco. Ué, irmão, quer que bata a palma pra isso? 3 jogos fora, 3 porradas de 3-0. De 10 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 3, se não tiver equivocado, e perdeu 5. E o torcedor, ele tem que bater palma pra isso daí. Tá de brincadeira, irmão? Eu já falei isso. E eu tô falando de campeonato brasileiro, tá? Não é na sequência toda não. Já vou colocar aqui o desempenho do Paiva. Algumas vezes aqui, eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana. Então pode deixar, o ano que vem você vai estar lá na MLS e você vai ser o melhor técnico, já que a régua é essa. Mas, bom, depois dessa fala dele, que repercutiu muito mal, ele foi para as suas... Porra, irmão. O Vasco só fala nas redes sociais. Já o Pedrinho emite uma nota aí também nas redes sociais. E o Marcelo Santana vai falar quando dessa janela? Porque ele tinha que vir falar e na entrevista do Pedrinho ele não veio. Mas beleza. A responsabilidade, A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte na minha coletiva chamou a atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpa se não me expressei da melhor forma. Foi no momento mais turbulento de 2024, que nós, torcida, mais grupo, respondemos da melhor forma. Temos 4 jogos pela frente para fechar a temporada. E vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio deste torcedor é fundamental no processo, blá, blá, blá. Irmão, não adianta. Ninguém mais acredita em você. Se alguém acredita em você e coloca a culpa somente nesse elenco, entendeu? Na verdade é a minoria. Porque na grande maioria o torcedor já está de saco cheio, porque toda a coletiva nós competimos, o Vasco disputou bem, o Vasco conseguiu ali equilibrar o jogo, é sempre o mesmo papo, meu irmão, é muito pouco, mas vamos seguir. A possibilidade que Rafael Paiva sequer termine o Campeonato Brasileiro no comando técnico do Vasco. A declaração, não há torcida que vai a mais jogador que a do Vasco, pegou mal internamente. Pessoas dentro do clube também afirmam que há insatisfação de alguns jogadores com o técnico. A falta de uma opção unânime no mercado impede qualquer decisão imediata. As partes devem conversar para definir se o técnico ocupa alguma outra função dentro do Vasco da Gama. Então já tem a possibilidade de outra coisa. Faz igual o Cruzeiro, estava numa situação parecida no ano passado, e tinha lá o Paulo Autuori, que era o executivo, era o diretor de futebol, algo desse tipo, e eles botaram o Paulo Autuori para terminar o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro conseguiu lá garantir a vaga da Sul-Americana no lugar do Vasco da Gama, e o Vasco fica aí protelando. Mas eu queria saber da sua opinião, será que eu estou exagerando? Será que é isso tudo mesmo ou não? Porque tá aqui, ó, as últimas 10 partidas do Vasco. Empatou com o Império do Mal, perdeu para o Palmeiras, aonde o mando era o do Vasco, empatou com o Cruzeiro, lá na casa do Cruzeiro, empatou com o Juventude em casa, tomou-lhe uma porrada do São Paulo fora de casa, depois ganhou do Cuiabá, aquele jogo horroroso contra o Cuiabá, depois venceu o Bahia no melhor jogo pelo menos, melhor primeiro tempo, acho que dos últimos 2 ou 3 anos do Vasco. E detalhe, os medalhões não estavam em campo, ganhou de 3-2. Aí perdeu para o Botafogo de 3, perdeu para o Fortaleza de 3 e perdeu ontem para o Internacional. Ou seja, 1, 2, 3 derrotas, vamos lá, 4, 5 derrotas, 1, 2, 3 empates
e somente 2 vitórias. Tá bom o desempenho do Vasco? Tá legal? Porque é menos de 30%. Tá bom? E pra gente poder seguir, fim de jogo. Isso aqui, rapaz, isso daqui é outra coisa. É maravilhoso o Vasco. No fantástico mundo de Bob, não existe resultado quando o Vasco perde, meu irmão. E eu vou continuar dando porrada, porque isso aqui demonstra fraqueza, apequenamento. Quer ficar iludindo o torcedor em rede social. Perdemos, porra. O papo é esse. Quando você expõe os seus problemas, você acaba forçando, pressionando a muitos tomarem uma atitude. Mas não, porra. Vamos continuar escondendo, sabe, os nossos erros, as nossas derrotas. E aqui, mais uma vez, eu pergunto, né? Até quando o Vasco vai impedir seus jogadores de falar após ou depois de uma derrota? Quanto tempo faz que as coletivas semanais acabaram? Qual foi a última vez que, após uma derrota, eles vieram falar com o seu torcedor em uma zona mista? Aqui a galera só aparece quando vence, até no X do Vasco, tá? O jogador que não fala aqui se manifesta em suas redes sociais. Tratam jogadores como se fossem de vidro. E por isso o psicológico de grande parte desse elenco é fraco. Eles não conseguem agir sob pressão. Mas eu acho que o culpado é a torcida do Vasco, né? Porque é a torcida que mais vaia no Brasil. E para finalizar, cadê esse aqui também? Cadê ele? Cadê, pai? Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar falando com a torcida vascaína. Prazer. Muito feliz com essa oportunidade de estar no Clube de Regatas Vasco. Imagina! Trabalhar ao lado de vocês, trabalhar através da diretoria do Pedrinho. É maravilhoso. Nessa reconstrução do Vasco. Lindo. Nesse ajuste de rota. Que a gente precisa para as próximas temporadas. Olha, ajustou, hein? Piorou. Para entregar ao torcedor do Vasco parte do que ele espera, parte do que ele deseja e conquistar, junto com cada funcionário, com cada atleta, com cada alvinegro, objetivos reais e também, se possível, a realização de sonhos. Futebol é movido emoção. Futebol o quê? E também, se possível, a realização de sonhos. Futebol é movido a emoção. Futebol é movido a sentimentos, a esperança. Discurso bonito. E tudo dentro de um ambiente também de pragmatismo, dentro de um orçamento que a gente consiga construir um Vasco competitivo e um Vasco que honre a história de um clube que é 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano e 1 vez campeão da Copa do Brasil. Tá aí, porra. Competitivo, acho que essa é a palavra. Vasco competiu. Rafael Paiva, Vasco competiu, mas tomou. Competiu, mas e por aí vai. Vai competindo e sendo entubado. E, cara, eu falei ontem no meu vídeo, e eu encerro esse vídeo assim. A incompetência, ela é premiada dentro do Vasco da Gama. Porque se você é um cara que se considera incompetente, busca fazer uma ficha dentro do Vasco. Porque você vai conseguir um emprego de executivo de futebol, você vai conseguir um emprego de técnico de futebol, de repente você vai conseguir um emprego aí de diretor de futebol, de presidente, não sei, irmão, mas você vai conseguir uma boca no Vasco. Porque, olha, eu vou te falar um negócio, sabe, a incompetência no Vasco tá reinando, mas, beleza, Léo, porra, não, beleza, irmão, beleza, tá aqui, ó, hoje tem Brasileirão, se o Flu C, que tá ali, ó, no laço, vencer, ele fica só a 3 pontos de distância do Vasco. Só falta também o Fluminense passar o Vasco. Mas, enquanto isso, não tem treinador à altura, não tem condições, vamos manter. Vamos para a batalha contra o Atlético Goianiense, em São Januário, para, mais uma vez, cravar a nossa permanência na Série A. Porra, ó. Muito obrigado. Olha que favor que vocês estão fazendo ao torcedor do Vasco. Porque domingo, domingo a realidade é essa, paizão. Então não adianta. Olha, você queria o quê?
Que eu viesse pra cá normalizar a merda? Que eu viesse pra cá, não, tá tudo bem. Tá todo mundo trabalhando bem, com competência? Não tá, irmão. Pode estar em outras áreas do clube. Mas futebol tá longe. E é uma vergonha. É uma vergonha. Esse time está a 3 rodadas sem conseguir somar um ponto. O G6, o G7, o G da Ponte que caiu, para não falar outra coisa, se ofereceu o Vasco. Vasco se classifica para pré-libertadores. Vasco, não quero. Por quê? Porque eu gosto de ser incompetente. Então fica aqui esse breve desabafo desse clube maravilhoso que te deixa cada vez mais puto da vida. Beijo no coração. Deus, né? Vamos descansar hoje. Amanhã esse time viaja para domingo enfrentar lá o Ramon Dias, que nos tirou para nada, mas palavras, né? Olha, falam bem, né? Olha, os discursos são maravilhosos, mas a realidade da tabela é outra. Valeu? Foi que foi, galera.